Bondoso Deus e amado Pai, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, dono da vida e dono do mundo, meu Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que eu apresento a Ti todos os pedidos de oração deixados nesse canal, meu Pai. Que o Senhor abra as portas do céu, derrame milagre e um exército de anjos, Pai, para acompanhar essas pessoas que estão desempregadas, meu Pai. Acompanha elas até a empresa onde eles vão se apresentar ou mostrar um currículo, meu Pai. Que essas pessoas sejam abençoadas com um emprego, com um trabalho bem remunerado, Senhor. Pai Santo, Pai de misericórdia, é um final de semana que as pessoas que estão sozinhas ficam angustiadas, ficam tristes por não ter alguém para sair com elas, para conversar, para dividir o seu dia a dia, para dar risada, para terem uma vida feliz. Meu Deus, envia essa pessoa tão esperada na vida dessa amiga ou desse amigo que está sozinho. Pai Santo, Pai de misericórdia, em nome de teu Filho amado Jesus, Pai, eu apresento a Ti e tenho certeza, Pai, da vitória dessa mãe que está lutando para tirar o vício do filho, seja do álcool, da droga, de qualquer vício, meu Pai. Qualquer vício, quando a mãe não aceita, ela sofre muito. Pai, a mãe vive conectada com o Senhor, porque o Senhor confiou os filhos para que ela cuidasse, que são teus filhos. Ah, Pai de misericórdia. E na tristeza delas, na ansiedade, elas não sabem orar. Elas falam com o Senhor, mas estão tão tristes que elas imaginam que o Senhor não está ouvindo a oração delas. Mas o Senhor está ouvindo. Mas é na tristeza, na ansiedade, no medo, Pai. É medo, Pai, que essas mães ficam quando os filhos saem de casa. Até mesmo sem usar drogas, nem bebida de álcool. Só o fato deles sair à noite, elas já ficam preocupadas diante de tanta barbaridade que acontece no mundo. Pai, para as pessoas que sofrem de doença autoimune, as mães, muitas vezes, elas imaginam, não tem cura. Não tem cura. No Brasil ainda não tem cura e eu não tenho dinheiro para mandar para fora do Brasil. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor tudo faz, tudo pode, só o Senhor. Aqui e em qualquer lugar do planeta, é só o Senhor que cura todas e qualquer doença. O Senhor deu vida ao morto. Nada para o Senhor é impossível. Deus de misericórdia, Deus de bondade. Envia anjo, Senhor, na casa dessa mulher que está sofrendo com o marido. E na casa dessa mulher que está com saudade do marido que foi embora. E o Senhor sabe se é bom para ela, ele vai voltar porque é promessa do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Livrai-me, meu Pai, a família de todas as pessoas que estão escritas nesse canal. Porque só o Senhor tem o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amigas, deixe o pedido de oração. Fale para qual área que vocês querem que faça a oração. Mas hoje nós vamos falar de Ho'oponopono. Vou tirar a dúvida, porque muitas pessoas que estão chegando aqui, graças a Deus, estou muito feliz que vocês estão compartilhando. Tem muitas pessoas chegando aqui. Que Deus abençoe todas essas pessoas que estão chegando. E nós vamos trabalhar junto em oração. Eu vou interceder meia-noite, vou fazer oração 6 da manhã, meio-dia, às vezes mais, às vezes antes do meio-dia, mas 18 horas com certeza, 6 da manhã e 18 horas com certeza, e meia-noite eu intercedo por vocês. Fico muito feliz e estou fazendo Ho'oponopono para algumas pessoas também.
Mas tem muitas pessoas com muitas dúvidas sobre o Ho'oponopono, qual é o jeito certo, que fulano ensina de um jeito, que fulano ensina de outro, e que eu falo diferente, e por que é assim, e por que é diferente. Então vamos tirar as dúvidas hoje. Se der tempo, eu vou tirar a dúvida de algumas pessoas, de algumas perguntas que me fizeram ali. Vou dar um conselho para alguns comentários que eu vi de algumas mães que estão agindo não errado com o filho, mas está agindo do jeito que ela sabe. A gente não nasceu sabendo, precisa ter alguém que fale o jeito certo. Então, vou tirar logo a dúvida dessa mãe. Bom dia, dona Zilda, sou sua seguidora. Aprendi muito com a senhora. Peço para colocar meu filho. Orações, ele tem vício de bebida e cigarro. Ele é carreteiro e viaja o Brasil todo. Ele é um bom pai de família. Tenho duas netas. Ele mora em Brasília e eu me preocupo muito com ele. Amiga, quando a gente se preocupa, a gente está vibrando numa frequência muito baixa. Preocupação gera o quê? Tudo que é de negativo. Por que você se preocupa? Certamente porque ele bebe, certamente porque ele é carreteiro, certamente porque ele está saindo à noite, e você sabe dos perigos que a gente está cansado de ver, né? Que acontece com os caminhoneiros. Mas a mãe preocupada, vibrando numa vibração bem baixa, pode trazer o que para ele? Tudo que é negativo, acidente, assalto, tudo que é de ruim. Porque uma mãe não pode viver com preocupação. Não pode ter preocupação, porque ela está vibrando numa baixa frequência. Mas depois a gente vai entender como é que você vai fazer. Eu vou explicar sobre o Ho'oponopono e você vai entender como é que faz. Claro que eu vou interceder, vou orar por ele, apresentar ele a Deus, para que ele tenha misericórdia, e junto com você nós vamos orar. A oração precisa fazer às 6 da manhã em ponto. Mas preocupação de mãe é assim. Mas depois eu conto para você que eu também era assim, tá bom? Deus, é desses comentários e muito mais que eu quero ler aqui. Bom dia, abençoada. Pedi oração para você esses dias, para meu filho fulano de tal, que estava cheio de dívidas. Pois hoje ele fez um depósito de 5.000 na minha conta para pagar um pouco do dinheiro que me deve. E eu orei e estou orando muito para ele, para Deus mudar a situação. E Deus ouviu. Ele não tinha um centavo. Deus honrou. Gratidão, dona Zilda. Maravilhosa. Te amo. Quando a mãe ora pelo filho, é assim que acontece. Então, vamos falar um pouco de Ho'oponopono. Tem umas perguntas assim. Dona Zilda, eu vi uma pessoa falando em outro canal que Ho'oponopono é uma coisa ruim. Dona Zilda, fulano faz Ho'oponopono diferente de você. Dona Zilda, fulano faz Ho'oponopono com não sei o que, com gotas de não sei o que. Dona Zilda, fulano faz Ho'oponopono e diz que ele é mágico. Dona Zilda, fulano faz Ho'oponopono, disse que se a pessoa tem pouco, até o pouco que tem, Deus tira. Eu vi em outro canal, Dona Zilda, uma pessoa também falando que o Ho'oponopono tá tudo errado, que certo é do jeito que ela faz. Então, Dona Zilda, me tire as dúvidas, mas vamos tirar. Acontece o seguinte, o que tem certo no Ho'oponopono para todo mundo são as 4 frases. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Você pode inverter a ordem, mas as 4 frases você não pode inverter. E esse Ho'oponopono está vamos dizer, no planeta inteiro. O Ho'oponopono é assim, as 4 frases. Eu te amo, eu sinto muito, me perdoa, por favor, sou grata, ou muito obrigado, você faz a ordem que você quiser. Isso todo mundo
Todo mundo fala a mesma coisa. O Ho'oponopono é que nem o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é em todo o planeta, o Pai Nosso. Todo mundo reza igual. Pelo menos eu nunca ouvi falar que tem outro lugar que reza diferente. Pai Nosso é a oração que Jesus deixou e todo mundo faz igual. O que as pessoas fazem de diferente no Ho'oponopono, que todos nós fazemos no Ho'oponopono, é que cada um cria a sua técnica para ensinar. Por que eles criam uma técnica e ensinam para você? Eles estão ensinando porque eles fizeram para eles, criaram a técnica, fizeram para eles, deram certo para eles do jeito deles. Aí eles estão ensinando do jeito deles. Eles estão ensinando do jeito deles, que deu certo. Então, o Ho'oponopono não tem jeito certo nem jeito errado. O jeito certo é você que faz, é você que cria. O que eu estou falando aqui para você, você não pode assinar o pé da letra. Tipo, não, só a Dona Zilda está certa. Não, Dona Zilda não está certa. Faz e veja se está dando certo o que Dona Zilda está falando. Se não estiver dando, vai fazer do teu jeito. Você só não pode pular essas 4 frases. São 4 frases, não é 3 nem é 2. Mas a técnica, o jeito, é você que cria. Então, todo mundo está ensinando certo, do jeito de cada um de nós. Todos nós ensinamos certo. Do nosso jeito. Então, ninguém está ensinando errado. Nós estamos ensinando certo. Errado seria se eu estivesse falando aqui ou qualquer outra pessoa falasse, não, o Ho'oponopono é só 2 frases. Ou o Ho'oponopono é só 3 frases. Não, o Ho'oponopono são 5 frases. Ou 6. Não, é só 4. É só 4. E não adianta. O que eu falo sobre o Ho'oponopono é assim. Não adianta você ficar correndo de Ho'oponopono em Ho'oponopono, de canal em canal. Porque Ho'oponopono são as 4 frases. Mas eu, Zilda, explico para todo mundo. Quem vai curar você é Deus. É Deus. Ai, Dona Zilda, mas a senhora fala que quem vai curar é Deus. Mas eu vejo tanta gente que enricou com Ho'oponopono, que enricou, nossa, as pessoas que compraram isso, compraram aquilo com Ho'oponopono. A senhora comprou o quê? O que a senhora tem depois que a senhora pratica o Ho'oponopono? Ó. Eu já fui uma pessoa muito pobre de marredecer, de só vestir uma roupa quando eu ficava tocaiando, quando alguém deixava uma sombrinha lá no Nordeste, eu ia lá, catava a sombrinha, tirava o pano da sombrinha e fazia uma saia. Eu não tinha uma roupa para vestir. Mas eu conheci o Ho'oponopono em 2015. Eu já vinha numa busca desde 1991, porque eu trabalhava em multinacional e os proprietários eram japoneses. E o japonês tem essa técnica o japonês, eles trabalham com o pensamento, com a força do pensamento, com o respeito, com a sabedoria da energia do universo. É assim que o japonês trabalha. Ele trabalha e ensina assim. Então, vem muitas pessoas do Japão. Mas, qual era a minha busca? Ah, tá. Quando eu conheci o Ho'oponopono, depois eu falo qual era a minha busca. Quando eu conheci o Ho'oponopono, foi em 2015. Então, eu já conhecia 11 estados do Brasil. Eu já tinha casa. Eu já tinha conseguido hotel. Eu já tinha carro. Eu já tinha o que eu tenho hoje. Eu fui educada em Curitiba. Já estava morando aqui em Balneário Camboriú, uma cidade que milhões de pessoas têm vontade de conhecer. E eu moro aqui desde 2000. Desde 2000 que eu tenho residência fixa aqui em Balneário Camboriú. Então, eu já tinha tudo o que eu tenho. Eu gosto muito de joias. Eu já tinha. Então, Dona Zilda, o que foi que o Ho'oponopono fez na sua vida que você ensina o Ho'oponopono? Então, agora vamos na busca. Voltando na busca, depois eu chego no Ho'oponopono novamente. Antes de eu conhecer o Ho'oponopono, eu tinha tudo isso, já tinha conseguido tudo isso, mas o dinheiro saía pelas mãos. Por que meu dinheiro voava? Porque eu falava da vida alheia, eu julgava,
Eu botava pessoas para se internar, para tirar o vício, mas para poder me exibir, contar para as pessoas que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu ajudava as pessoas para dizer que, eu te ajudei porque eu tinha, você não tem nada. Antes de eu conhecer o Ho'oponopono, eu tinha muito medo, que nem essa mãe aqui, mãe do caminhoneiro, do carreteiro. Eu tinha muito medo, os meus filhos saíam, só faltava afundar essa casa para lá e para cá. Com medo, se a polícia passava com o giroflex ligado, eu achava que era meus filhos. Se o SAMU passava, eu achava que ia socorrer o meu filho. Tudo de ruim que acontecia, eu já achava que era meus filhos. Se alguém falava que bateu um carro, eu já achava que era meu filho. Sabe, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de doença, que meus filhos ficassem doentes. Mesmo eu sendo curada de 2 cânceres, mesmo eu sendo curada de uma degeneração mental, curada de síndrome de pânico, de ansiedade, de depressão, bipolar, alienação mental, degeneração mental, voltei a caminhar, voltei a falar. Mesmo assim, eu continuava com esse medo terrível de tudo. Então, tudo era o famoso passo para frente, 10 para trás. Passo para frente e 10 para trás. Quando eu fiz o propósito com Deus para interceder por vocês, isso foi em 1991, eu continuava intercedendo meia-noite, da boca para fora. E Deus, por que acontecia tudo isso? Eu fazia da boca para fora e mesmo assim Deus estava comigo, dizendo: Zilda, uma hora, Zilda, tu vai se achar. Uma hora, Zilda, tu vai bater com essa cabeça na parede e vai achar. Foi quando eu fui fazer os meus abençoados exames aqui, exame de coração, que a gente precisa fazer todo ano. E trocaram meus exames, disseram que eu estava para morrer, que eu tinha que operar naquele mesmo dia, tinha que internar. E foi quando a Gorete chegou aqui, viu o meu medo e me chamou, me convidou para que eu desprogramasse a minha mente e reprogramasse novamente. E quando ela me levou, tem 2 provadores na loja, ela falou: eu fico num provador e você fica no outro. Aí eu entrei num provador, ela entrou no outro e ela ficou falando essas palavras lá, que eu não sabia o que era, mas ela estava falando as palavras do Ho'oponopono. Eu fui para Curitiba. Quando eu voltei, eu chamei a Gorete e perguntei para a Gorete. Perguntei para a Gorete o que ela tinha feito, que tinha me passado medo. E eu queria saber, porque eu estava muito leve, muito feliz. Quando eu cheguei em Curitiba, os exames estavam trocados. Então, Gorete foi me explicar. Essa Gorete, eu tinha um verdadeiro pavor dela. Eu não gostava dela, porque ela falava que ela era muito pobre, que através do Ho'oponopono ela e os irmãos tinham sido amaldiçoadas pela mãe, botado para fora de casa, e ela conheceu esse mantra, e através desse mantra ela tirou a droga do irmão, ela parou de tudo que era errado, e hoje ela tem 2 imóveis aqui. Então ela me contava toda a riqueza que ela conseguiu aqui, e eu não acreditava que um mantra pudesse fazer isso, e nem ia acreditar que ela tinha tirado droga de ninguém. Então eu achava ela muito ridícula por isso. No fim, tudo era verdade. E quando eu voltei de Curitiba, ela foi me explicar sobre o Ho'oponopono e eu fui fazer a maratona, fazendo cursos presenciais. Eu fazendo curso presencial. Gastei muito dinheiro, porque em todas as mestras ou mentora, como queiram chamar, que eu achava elas arrogantes, me ensinando coisas da boca para fora, sem nenhuma certeza do que elas estavam falando e que elas estavam me falando de coisas que não era verdade. Sabe que eu falo que um curso maravilhoso que eu fiz e que para mim foi fantástico, que todo mundo devia fazer, é um curso que diz assim: não mente para mim. Porque você fica olhando nos olhos da pessoa e você percebe quando ele sabe menos do que o que está querendo te passar. Ele está trabalhando ali por dinheiro, é o famoso: eu estou te dando o curso, mas eu estou interessado nos teus R$ 4.200. É isso que eu estou interessado. Então, uma em Curitiba eu deixei ela no meio do curso, vim embora. Uma que eu fui em São Paulo, não gostei. Porto Alegre, não gostei. Eu cheguei aqui e falei para Gorete que nenhuma me passava segurança. Ela me falou: olha, Zilda, tem o canal da Betty Russo, ela não ensina presencial. Ela ensina, tem os cursos dela, mas é tudo online. Aí eu entrei no canal da Betty Russo, achei exatamente o vídeo que ela falando sobre a doença que ela teve, uma bactéria comendo a perna dela, e ela curou só com, vamos dizer assim, com o poder da mente e com a alimentação
e tudo que é naturais. Aí pronto, eu me apaixonei ali pelo trabalho dela. Pelo trabalho dela. E fui fazer caminhar, sabe? Fui fazer um tour pelo canal dela e vi verdade em todos os vídeos dela. Vi verdade nos vídeos, no olhar, no jeito de falar, em tudo. Eu vi verdades. Então, ali eu parei. Então, o Ho'oponopono tirou o meu medo, o meu julgamento. O Ho'oponopono me deu leveza. E o Ho'oponopono me deu o quê? A conexão com Deus. O Ho'oponopono me ensinou que eu sou responsável 100% por tudo que acontece de bom e de ruim. Quando uma pessoa chega até a mim falando de uma doença, eu já me pergunto, meu Deus, que parte, que eu fiz com essa pessoa que eu fiz com essa pessoa que eu tenho parte, eu tenho parte dessa doença dela. Então eu tenho que compartilhar a minha memória de amor. Eu tenho que me responsabilizar pela doença dela, que também é culpa minha. Chegou a mim um problema, eu tenho culpa naquele problema. A gente no Ho'oponopono não fala culpa, é responsabilidade. Eu falo culpa mesmo. Então, eu tenho responsabilidade naquele problema. Eu tenho responsabilidade e logo estou fazendo Ho'oponopono. Eu estou compartilhando as minhas memórias com a tua. Enquanto você está conversando comigo, eu estou fazendo Ho'oponopono para você. Então, antes de eu conhecer o Ho'oponopono, eu falava que eu tinha amor próprio porque eu gostava de me vestir bem, porque uma coisa que eu sempre admirei em mim foi o meu corpo. Cintura fina, bumbum e quadril grande. Então eu sempre admirei em mim. Então eu gostava sempre de me vestir muito bem vestida para sair me exibindo para as pessoas. Então eu achava que amor próprio era isso. Que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Amor próprio é eu pegar o teu problema, que eu digo assim, entender que o teu problema é meu também. O teu problema é meu. O que foi que eu fiz que eu contribuí com o teu problema? O que foi? Eu fiz alguma coisa para estar eu fiz alguma coisa que estou contribuindo para a guerra da Ucrânia. Eu fiz algo eu contribuo com a guerra da Ucrânia. Desde que eu fico olhando aquele problema ali e que eu esteja achando que, sabe, botando defeito em um ou outro, achando que um ou outro está errado. Não, eu tenho que às vezes que eu vejo falar na guerra da Ucrânia, eu tenho que me responsabilizar pela minha parte e fazer o Ho'oponopono para a guerra da Ucrânia. Não achar que fulano ou beltano está errado. Então, isso foi o que o Ho'oponopono me fez, foi me conectar com Deus, entender realmente que eu sou filha de Deus e entender que eu estando conectada com Deus, eu não tenho medo de nada, eu tenho certeza que meus filhos saíram bem e vão voltar bem. Que nada vai atingir meus filhos, que nada vai me atingir, mas eu tenho que vigiar, sabe? Limpeza, o que é limpar? Eu sou filha de uma traição. Minha mãe traiu meu pai, engravidou de mim, morreu de parto de mim. Nasce essa negrinha de cabelo seco, preta, minhas irmãs loiras de olhos azuis, meu pai com os olhos azuis parecendo um leite, parecendo o céu. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a perceber que eu não podia ser filha eu não era parente daquele povo. Eu não era parente daquele povo. Apanhava que Deus me livre. Tive que sair de casa aos 10 anos e morar 2 anos com um cachorro, viver na companhia de um cachorro, ele me dando comida e cuidando de mim, embaixo de uma pedra no mato. Imagine a quantidade de trauma que eu tinha, de trauma, de ódio, e eu descarregava nas outras pessoas. Eu era uma pessoa muito ruim, muito perigosa, sabe? Entendeu? Então, eu era essa pessoa assim. O Ho'oponopono tirou tudo de mim. Então, com o Ho'oponopono, você pode curar os seus filhos, você pode curar o seu amigo, você pode curar o seu animal de estimação, você cura a sua flor, você contribui para a guerra da Ucrânia, você contribui para esses tiroteios do Rio de Janeiro, você contribui com as suas memórias para aquelas pessoas. Com o Ho'oponopono é assim, a gente limpa as nossas memórias de dor. Eu vi alguém falar, não, mas fulano falou que não limpa nada. É só fazer, mas não fazer cantado de qualquer jeito.
é fazer tranquilo. Depois que você faz o Ho'oponopono, que você está centrada, sem medo, sem dúvida, e você entende que você não pode julgar ninguém, você entende que você precisa ajudar todo mundo. Ajudar não é só com dinheiro, não é só com comida, não. É com bom dia, com boa tarde, com um sorriso. Ajudar é não julgar, ajudar é não atrapalhar. Só o fato de você não atrapalhar, você já está ajudando. Isso é ajudar. Você tem que entender que você tem que sair fora das pessoas negativas, sair fora das pessoas negativas, não ficar recebendo áudio, nem vídeo, nem dizer amém para aquela tua amiga que falou algo errado, que você sabe que ela está vibrando numa frequência baixa, e você vai dizer amém só para não perder a amiga. Não, tá errado, amiga, é desse jeito, tá errado, não é assim não, é assim e assim e assado. Então, foi isso que o Ho'oponopono me deu, foi sabedoria em Deus, sabedoria em Deus. O que o Ho'oponopono me deu? Antes eu fazia intercessão para vocês da boca para fora, como se eu estivesse enganando Jesus, tá? Eu estou intercedendo porque eu disse que eu ia interceder. E eu não posso parar porque eu não quero que meus filhos sejam do volta para o mundo. Então eu vou fazer, eu prometi, Senhor, assim como se eu estivesse enganando Deus. Quando eu aprendi o Ho'oponopono, aí hoje eu faço para vocês com verdadeiro amor no coração. Eu faço com verdadeiro amor de verdade. Por isso que eu choro muito quando eu estou intercedendo por vocês. Porque eu não estou impressionando Deus. Porque Deus não quer saber de choro de ninguém, não. Deus quer saber de atitude e do que a gente tem no coração. Mas eu choro de lembrar o sofrimento de vocês, porque eu sou mãe. Depois que eu aprendi o Ho'oponopono, com o Ho'oponopono eu aprendi a não ser escrava de mim mesmo. Imagine que antes do Ho'oponopono eu estaria gravando hoje aqui sem esmalte na minha unha. Mas nunca, nega. Eu teria que estar com esmalte, eu teria que estar aqui com o meu cordão, com minha estrela de Davi, mostrando para vocês que eu tenho uma estrela de Davi de um cordão. Não sou escrava de cabelo, não sou escrava de unha, não sou escrava de ninguém. Tudo eu vivo para mim. Tô me sentindo bem com minhas unhas sem esmalte? Tô. Vocês podem achar um absurdo eu estar gravando com minhas unhas. Não é problema de quem achar. Eu tô bem, maravilhosa. Eu tô bem. Tô muito bem, obrigada. Tô muito bem, obrigado. Se você der uma olhada, você vai ver que meu cabelo não tá pintado. Você pode achar feio, mas eu tô linda. Então eu não sou escrava mais do mundo. Eu vivo para mim. Eu me amo. Eu me amo de verdade. Se eu não... Antes do Ho'oponopono, talvez eu me sentisse triste, sabe? Eu me incomodaria porque meus filhos não estavam comigo ou não estivessem comigo. Então, eu poderia me achar triste. Não. Depois do Ho'oponopono eu entendi que ninguém vai fazer minha felicidade. Nem meus filhos, nem meus netos, nem meu relacionamento. Ninguém vai me fazer feliz. Quer ir embora hoje, meu filho? Quer ir embora hoje? Zilda, não dá mais certo a gente ter um relacionamento. Deus acompanhe. Seja feliz. Ninguém me faz feliz. Nem namorado, nem filho, nem neto, nem ninguém. A felicidade sou eu. Eu sou feliz. A minha melhor companhia sou eu. Antes do Ho'oponopono, eu já tinha espelho na minha casa, mas eu não tinha esse hábito de conversar com o espelho e ver a minha beleza estonteando e ver a minha beleza. Então, minhas amigas, foi isso que eu aprendi com o Ho'oponopono. Foi ter amor próprio, foi saber lidar com o dinheiro, saber lidar com as palavras negativas. Gente, tem tantas palavras negativas que as pessoas fazem, tipo, uma palavra negativa que eu vejo as pessoas falar que eu fico assim: criei meus filhos pro mundo. Não, eu não criei nenhum filho pro mundo. Eu criei meus 3 filhos para mim e eduquei pro mundo. Mas isso eu também falava antes de conhecer o Ho'oponopono. Então o Ho'oponopono me deu educação, conhecimento, leveza, tranquilidade, amor próprio e conhecimento em Deus. Foi isso que o Ho'oponopono me deu. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu já tinha tudo o que eu tenho. Se vocês quiserem que eu continue falando de Ho'oponopono, façam as perguntas. Então, ninguém ensina errado, todo mundo ensina certo, porque cada um tem a sua técnica. Eu tenho a minha e todo mundo tem a deles, sabe? Então, a minha técnica é só falar de amor para vocês e falar da tranquilidade que eu consegui. Então, se vocês tiverem dúvidas,
me façam perguntas e eu vou tirar a dúvida de vocês de qualquer assunto sobre o Ho'oponopono. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus, vida! Me surpreenda!